Bom dia a todos. Estamos dando início à sessão de julgamento virtual da 8ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do dia 21 de julho de 2023. Cumprimento aos colegas juízes, doutor Faisal, doutor Ramon, doutor Silvestre substituindo a doutora Daniela, doutor Tiago pela representação fiscal, também cumprimento os servidores responsáveis pela realização da sessão, o Hélio, o Oswaldo, e também aos patronos e todos que irão acompanhar eu visualizar a sessão. Avançando para a pauta, todos confirmaram presença. E avançando para a pauta, temos 6 processos e a presença de 2 patronos para a realização de sustentação oral. E seguindo a ordem da pauta, o primeiro processo é um recurso ordinário de relatoria do Dr. Ramon, que é Companhia Brasileira de Distribuição, AIN 41.35.666, e temos a presença do Dr. Vanderlei de Souza Júnior. Dr. Vanderlei, o senhor vai fazer sustentação oral? Bom dia. Sim, por favor, presidente. Bom Obrigado. dia, doutor. Perfeito. Então, como dito, é um recurso ordinário de relatoria do Dr. Ramon. O Dr. Ramon faz a leitura da acusação ou das acusações e, na sequência, o senhor tem 15 minutos para a sustentação oral. E eu também já estou avançando aqui, Dr. Ramon, para que o senhor possa disponibilizar o voto. Com a palavra, o Dr. Ramon. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Bom dia, doutor Faisal, doutor Vanderlei, doutor Tiago, doutor Marcos, todos que nos acompanham, Hélio, doutor Oswaldo. Presidente, um auto de infração composto de uma única acusação de crédito indevido referente à segunda acusação, a inobservância de um regime especial a que foi submetido o contribuinte, no sentido de que pudesse se ressarcir de valor de CMS-ST em operações de entrada de produtos de outro estado, cuja saída fora também interestadual, com a compensação do artigo 426-A. A acusação, basicamente, entende que houve uma negativa do ressarcimento em processo administrativo próprio, motivo pelo qual foram glosados os créditos. A defesa, por outro lado, alega que esses créditos são decorrentes de uma outra origem, seriam artigos diferentes para o ressarcimento e que não estariam englobados naquele procedimento de fiscalização de ressarcimento. Basicamente, as acusações são essas, presidente. Entendido. Obrigado, doutor Ramon. Com a palavra, o doutor Vanderlei. Bom dia a todos. Buscarei ser mais breve possível. Agradeço pelo relatório do Dr. Ramon. Basicamente, excelências, aqui eu só vou fazer uma breve contextualização deste caso, para dentro dos procedimentos de fiscalização e outras atuações que foram lavradas em face de Companhia Brasileira de Distribuição pelo Posto Fiscal de Guarulhos, né? Esse estabelecimento, ele tem sido fiscalizado pelo Posto Fiscal de Guarulhos e todos os meses, ali, os lançamentos, e tem sido avaliados pedidos de ressarcimento que mensalmente são apresentados, ou eram até então apresentados perante este posto fiscal, com avaliação ali do crédito. Normalmente, a autuação, se havia autuação ou alguma desconsideração do crédito lançado, se referia primeiro a lançamentos na GIA de CMS-ST, e aqui nós estamos diante de um lançamento que se deu na GIA de CMS próprio, acho que isso é uma circunstância importante, e também com relação a créditos oriundos de ressarcimento de CMS-ST que foram pedidos de ressarcimento avaliados por esse posto fiscal e, posteriormente, pelo delegado responsável por esse posto fiscal. E a acusação fiscal, nesses autos de infração, geralmente era de falta de pagamento do 426A, exatamente por utilização de créditos e ressarcimento para compensação desses valores lançados a débito em GIA de 426A. Vamos dizer assim, é o padrão, ou eram os autos mais corriqueiros que são lavrados ou eram lavrados ali pelo posto fiscal a analisar esses créditos. O auto, especificamente aqui, ele é diferente porque não é exatamente essa situação. A primeira questão foi lavrado como suposto crédito indevido, o lançamento que foi feito na GIA, no campo outros créditos, o campo 57 da GIA de CMS próprio, ou seja,
não se trata da GIA de ICMS-ST, tampouco a origem do crédito, isso tem sido pontuado desde o procedimento de fiscalização, se trata do ressarcimento de ICMS-ST, objeto do pedido de ressarcimento. E aí eu explico o porquê. Como tem sido desde a defesa apresentado, a origem dos créditos lançados na GIA de operações próprias foi exatamente de um erro que existia até então na portaria CAT 17 no cálculo desses créditos. Ou seja, o layout e e principalmente a metodologia de cálculo existente na portaria CAT 17 até então, impedia que o contribuinte ressarcisse a integralidade no cálculo numérico que era determinado pela sua portaria. Então, ele ressarcia não a totalidade que ele faria jus, ele ressarcia uma parte, porque ali se comparava, em linhas gerais, bases de cálculo para se chegar ao valor do ressarcimento e não as alíquotas aplicadas em entrada e saída. Isso gerava uma distorção. Essa distorção que eu estou dizendo aqui não é uma distorção que eu estou dizendo que existe, é uma distorção que a própria Cefaz reconheceu ao responder uma solução de consulta realizada pela parte. E essa origem do crédito é o que desde a defesa a parte tem lutado para que seja avaliada exatamente. Na primeira decisão, e aqui é importante pontuar que houve uma primeira já decisão do TJ, não houve uma linha sequer no acordo sobre essa origem. Partiu-se do pressuposto equivocado de que era um crédito decorrente do pedido de ressarcimento. O doutor Belmar, na terceira Câmara Julgadora, era o relator à época, ele decidiu por anular aquela primeira decisão do TJ para retorno e efetiva avaliação desse fundamento. Infelizmente, o que ocorreu nessa segunda decisão do TJ proferida, que é objeto agora do recurso, é que inseriu-se basicamente 2 parágrafos dizendo que ao contribuinte, ao se referir a essa distorção da metodologia da Caixa, ele assumia que havia um erro no procedimento por ele adotado, o que não tem muito pé nem cabeça na linha de argumentação e não é exatamente a origem do crédito o fundamento apresentado. A parte trouxe a solução de consulta, demonstrou-se a origem do crédito por meio de planilhas que foram acostadas à defesa, em que há, por item, o cálculo que foi realizado por cada um dos itens. Então, essa planilha que instrui a defesa, ela demonstra mês a mês a origem do crédito, os itens que foram considerados e o recálculo, superando essa questão que existia, esse erro de metodologia na portaria até então, que até foi corrigido posteriormente nas edições posteriores das portarias que regulamentam o procedimento de ressarcimento, e demonstrou-se ali, por meio dessa memória, a origem do crédito item a item. Infelizmente, esse material nunca foi apreciado, e novamente não foi apreciado na decisão proferida, nessa nova decisão do TJ proferida mais recentemente. E aqui eu faço alusão a um caso que há cerca de um mês eu estive aqui nessa Câmara e é todo semelhante a esse caso, que é o AIN 4141-567, de relatoria do Dr. Faisal, em que essa Câmara, por unanimidade, e acho que estavam presentes o Dr. Ramon, o Dr. Samuel e o Dr. Faisal, decidiram por anular a decisão do TJ exatamente por não avaliar esses elementos de prova, qual seja a memória de cálculo acostada na defesa, e o fundamento em si de que a origem desse débito tem uma origem distinta do pedido de ressarcimento indeferido. E aqui, só para fazer uma última distinção importante, por que esse crédito não poderia nem ter sido apreciado no pedido de ressarcimento? Quando eu fiz o meu pedido de ressarcimento, eu fiz com a trava do crédito da limitação imposta pela portaria, ou seja, se eu tinha direito a 10, eu pedi nesse ressarcimento 7 por conta desse erro. Então, a apreciação que foi feita ali foi só por aquele 7. A diferença de 3, eventualmente, que eu tinha direito, nem chegou a ser apreciado porque a portaria CAT exatamente me impedia de pedir esses 3. Então, não há como se dizer que esse indeferimento do ressarcimento foi apreciado no pedido de ressarcimento, na análise do pedido de ressarcimento, uma vez que dentro desse pedido de ressarcimento nem se incluiu aquela parcela que a portaria CAT me impedia de solicitar ao fisco. E essa parcela, a diferença foi solicitada e foi lançada na GIA de operações próprias e está justificada nos autos por meio de memória de cálculo própria. Vale ressaltar que essa questão em outros postos fiscais ou em outros processos sequer é objeto de discussão, porque reconhece-se que de fato existia esse erro de metodologia.
No máximo que gera, eventualmente, é uma discussão se haveria ou não atualização monetária desses valores por ter sido um óbice imposto pela Fazenda, mas nem há discussões com relação a se esse crédito deve ou não, faz jus ou não ao contribuinte a essa parcela decorrente desse erro de metodologia que é reconhecido pela situação de consulta da Cefasa. Então, basicamente, são essas as razões. Nós entendemos inicialmente que a nova decisão do TJ incluiu um parágrafo e não tratou de novo, efetivamente, da origem do crédito, que ensejaria anulação e retorno, até para que não haja um cerceamento de defesa ou supressão de instância ao contribuinte. E um segundo pedido seria que, no mínimo, seja convertido em diligência para uma manifestação conclusiva da autoridade fiscal quanto à origem e as memórias apresentadas. Aqui faço referência também ao AIN 4130961, que é de relatoria ou era até então relatoria do Dr. Samuel, em que o Dr. Samuel determinou a conversão em diligência para uma manifestação conclusiva do autoridade fiscal, que até recentemente, aí, esse processo nem retornou para essa Câmara, a autoridade fiscal confirmou o crédito numa segundo exame, né? Então, essa seria um segundo pedido, e por mais que nós entendemos até que a discussão não está madura para julgamento efetivo, uma vez que esses elementos nunca foram de fato apreciados, caso o doutor Ramon entenda que seja, e esta Câmara entenda que esteja madura, que seja dado provimento ao recurso para cancelamento da autuação. Então, basicamente, são essas as razões. Agradeço a palavra, doutor presidente e doutor Ramon. Obrigado, doutor Vanderlei. Parabenizo pela sustentação oral. Alguém tem algum pedido de esclarecimento? Uma dúvida? Eu tenho, presidente. Por favor, então. Aproveitar a presença do Dr. Vanderlei. Dr. Vanderlei, nos procedimentos de ressarcimento, com base no regime especial da empresa autuada, consta a necessidade de você solicitar, você poder se ressarcir anteriormente e posteriormente apresentar documentação referente ao mês, salvo engano, até o dia 15 do mês seguinte, né? Nesse procedimento especificamente do mês de maio, foram apresentadas memórias de maio de 2015, né? Foram apresentadas memórias de cálculo de 2014, agosto de 2014. O doutor saberia me informar por qual motivo esses memórias de cálculo foram apresentadas? Inclusive, essa é uma das razões pelas quais foi negado o direito ao ressarcimento nesse caso. E em sede de manifestação fiscal, o fiscal traz também a negativa de outros expedientes referentes aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2015 também, que também foram juntadas memórias de cálculo referentes a períodos anteriores, salvo engano, maio, junho, julho, agosto, abril, maio, junho, julho, está aqui no relatório, que também não condizem ali com o regime especial. E esses valores que foram apresentados em memória de cálculo são valores condizentes com os valores que foram glosados a título de ressarcimento e impossibilidade de compensação com o 426 em sede de regime especial. O doutor saberia informar por qual motivo? Por que eu pergunto isso? Porque em resposta e até em recurso desses expedientes, o contribuinte ele não se resigna contra essa negativa. Ela simplesmente afirma que estão corretos os cálculos, embora seja claro o regime especial no sentido de que tem que ser feito em meses imediatamente anteriores, né, referente à memória de cálculo imediatamente anteriores. Essa ficou uma dúvida porque, embora em defesa de fato o contribuinte questione a origem desses créditos, no expediente de compensação em regime especial, essa questão não foi levantada, não foi suscitada, inclusive a origem dos cálculos. E, inclusive, também foi feita notificação para que houvesse a retificação da escrita fiscal e fossem retirados esses créditos da escrita fiscal. E o próprio auditor, em sede de manifestação fiscal, também reconhece que esses créditos são devidos em razão da metodologia de cálculo. E até, no meu entendimento, essa questão nem é discutida aqui no processo, tendo em vista a própria consulta, e a gente vai tratar da consulta mais à frente, mas e também da alteração da própria portaria CAT em 2015, pela portaria CAT 198, se eu não me engano, no final de 2015. O doutor saberia informar por qual razão esses memórias de cálculos são de períodos anteriores à data em que deveriam ser nos termos do regime especial?
Obrigado, doutor Ramon, até a oportunidade para esclarecer esse ponto, que acho que é um ponto que às vezes é um pouco, gera uma certa confusão até na fiscalização ao interpretar o regime especial. Primeiro ponto, como dito, nós entendemos que os indeferimentos desses pedidos de ressarcimento nem têm relação com esse crédito, porque esse crédito não foi objeto dos pedidos de ressarcimento, exatamente porque eu só consigo apresentar o pedido de ressarcimento no limite, eu só conseguia apresentar até então no limite que a portaria CAT me deixava. Então, se a portaria CAT tinha uma trava de cálculo que ela já não me deixava apresentar o valor integral, mas sim parcial, o que eu submetia nesses pedidos para avaliação do fisco era um Doutor, parcial. desculpa, eu acho que não me fiz claro. Eu não estou discutindo a legitimidade da complementação da substituição. Eu quero perguntar sobre o procedimento de regime especial, porque consta no procedimento de regime especial memória de cálculo de períodos anteriores, inclusive esse é um motivo também da negativa, anteriores, inclusive a data da concessão para esse CNPJ. Então, nesse sentido a sua argumentação? Porque me parece que você está argumentando... Sim. Não, eu tenho... Essa era só uma introdução para chegar nesse ponto. Desculpa. Claro, não, sem problema. O regime especial, o que ele me impõe, e é essa leitura que nós entendemos que é equivocada da fiscalização, ele me impõe que até o dia 15 do mês posterior à ocorrência dos fatos, seja apresentado o pedido e que os débitos que eu vou compensar com esse crédito sejam do período vigente, ou seja, os débitos que eu tenho que compensar, e faz sentido, porque eu não posso compensar débitos, eu não posso postergar o pagamento desses débitos. Ele não faz nenhuma ressalva, não há impedimento no regime especial que os créditos não possam ser de períodos anteriores. O que faz sentido porque, às vezes eu faço um ressarcimento e eu obtenho, por exemplo, 1 milhão no primeiro mês, e eu tenho débito no primeiro mês de 200 mil. Eu não vou conseguir compensar a totalidade do meu crédito naquele primeiro mês. Eu vou compensar 200 mil, vai me sobrar saldo remanescente de 800 mil a serem compensados nos períodos subsequentes. Não há vedação, tanto na legislação quanto no próprio regime, para que eu utilize esses créditos remanescentes nos períodos posteriores. Essa é a razão pela qual, quando eu faço a compensação no mês de maio, aqui, que é essa GIA que está sendo tratada especificamente, eu tenho períodos anteriores sendo utilizados de crédito, saldos remanescentes dos períodos anteriores que eu não usei porque eu tinha um débito menor. Como dito, ao longo, inclusive, tem sido discutido nesse TIT e em vários outros casos, não há vedação no regime para tanto. Até porque o prazo aplicável aqui é o prazo decadencial. Eu tenho 5 anos para utilizar o crédito que foi reconhecido. Não tem uma vedação temporal. O fisco coloca uma questão supostamente prática como impeditivo. O que o fisco coloca? Ah, mas aí eu teria que olhar, fazer uma avaliação, uma fiscalização olhando para trás, uma fiscalização de vários períodos para ver como é que você foi transpondo os saldos remanescentes de crédito. O que para a gente é uma questão prática e, no fundo, essas fiscalizações são feitas em períodos grandes, de 1 ano, 2 anos. Então, não seria uma razão, nós entendemos que não seria uma razão jurídica para se indeferir, seria um aspecto prático de fiscalização que deveria, quando você avalia um determinado mês o crédito utilizado, você pergunta para o contribuinte e dá a memória de cálculo, ele apresenta a memória de cálculo, desde que justificada e que seja condizente com os lançamentos que ele fez em dia, que não exacerba ali, que não exceda o valor do crédito que ele faria jus, não teria problema. Com relação à vigência do regime especial, o que nós entendemos aí é o seguinte também. Mais uma vez, fazendo a ressalva em primeira, de que nós entendemos que não estaria dentro do pedido de ressarcimento, exatamente por isso não esse argumento nem seria aplicável, mas feita essa ressalva, o regime especial ele foi otorgado para esse estabelecimento a partir de janeiro de 2015. E o que nós entendemos que a partir de janeiro de 2015 é que ele poderia compensar o crédito. O crédito de ressarcimento vinha sendo apurado desde sempre, desde de 99, da portaria, desde que essa sistemática de ressarcimento por não ocorrência de fato gerador se impõe. Então, o que se coloca é a origem do crédito pode ser anterior à homologação desse estabelecimento no regime especial. Agora, a compensação em si nunca foi antes, que é o que o regime autoriza, ela nunca ocorreu antes do janeiro de 2015. Então, essas são as razões. Acho que essa confusão que às vezes a fiscalização acaba correndo de que o meu regime me impõe que até o dia 15 eu compense o débito da competência. E o débito compensado tem que ser da competência. Agora, o crédito compensado, ele pode ser saldos remanescentes desde que eu não utilize o crédito de cidade, desde que eu utilize dentro de um prazo decadencial. Doutor Vanderlei, eu tenho uma dúvida. Claro. Segundo
eu entendi, a sua tese é falar, olha, eu tenho direito a um complemento, porque havia um erro na metodologia da CAT 17 de 99, obtive uma resposta consulta que permite o ressarcimento integral. Mas, segundo entendi, a sua tese é que, olha, não tem esse complemento, não tem, desse auto de infração, não tem nenhuma relação com pedidos anteriores indeferidos. É isso? Sim, porque naquele pedido o complemento não estava abrangido lá, porque eu nem tinha como Mas, colocá-lo lá. ok, mas se é complemento, ele tem uma origem, ele tem relação com uma origem. E a tese é, não tem relação com créditos objeto de pedido indeferido. O complemento é um pedido novo, eu entendi. Sim, sim. Mas se é complemento, ele tem relação com crédito anterior. O exemplo que o senhor citou... Só pode complementar algo que foi deferido, é isso, né? Concordo com Vossa Exatamente. Excelência, mas aí nós teríamos que entrar em um outro aspecto dessa discussão, que é, eu tenho 5 autos que essa Câmara converteu em diligência, que são dos períodos, vamos dizer assim, originários desse complemento, e que esses 5 autos, recentemente, após a diligência que Vossa Excelência determinou, foram reconhecidos o crédito. Então, eu teria que fazer Isso uma está diligência para demonstrado avaliar. aqui? Não, porque essa diligência ela retornou agora em 11/7, por exemplo. E foi mais Mas recente não que o foi recurso apresentado ordinário aqui. até. Não, Mas não foi apresentado aqui. ainda nem tivemos tempo de, porque foram 5 casos que foram convertidos em diligência. 3 deles já tiveram manifestação. Não Eu posso entendi. até citar os números aqui. Mas assim, se essa discussão fosse para essa linha, entendo eu, que teríamos também que ver então a origem do crédito que está em discussão também em outros autos, né? Referente a qual período, doutor? É o mesmo período? 2015, sim. Então é referente à cobrança do ICMS, não da glosa do crédito. É isso que o senhor está Não, referindo? ele avalia o crédito. Ele avalia o pedido de ressarcimento. Seriam os autos Eu tenho um 4, exemplo aqui, eu posso dar um exemplo. É o 4.130.961. 4, 439,61, mesmo Tem contribuinte. tem vários períodos. Aí a última manifestação fiscal desse processo é um reconhecimento do fiscal Leandro, que acho que é um dos fiscais do posto fiscal de Guarulhos, vamos dizer assim, revendo a sua posição e reconhecendo que há direito a crédito. Sim, sim. É da complementação, o senhor quer dizer, né? Não, É esse feito é de origem mesmo, é de ressarcimento mesmo. Não é de complementação. Digo assim, ressarcimento porque em regime especial, isso. isso, esse é de. Porque assim, vamos voltar aqui. O doutor Samuel colocou bem, se eu estou falando aqui de um complemento e há uma origem no pedido de ressarcimento, então, se o pedido de ressarcimento foi indeferido, o complemento arrasta e eu não teria que falar em indeferimento do complemento. Concordo. Só que o que tem acontecido, eventualmente, é o que eu estou trazendo agora até à luz desse ponto levantado, os próprios pedidos, então, de ressarcimento originários estão sendo revistos, né? É um exemplo que eu acabei de dar. E aí teria que ter essa discussão também, então, uma Então, conversão de diligência, algo do tipo. o procedimento de compensação, então, dentro do regime especial, estão sendo revistos, nesse expediente que Sim, foi revisto. o auto que eu te mencionei é um exemplo. Tá. Só não voltou para julgamento porque ainda não abriu para manifestação nossa. É que nesse caso, já houve, inclusive, vamos dizer assim, um trânsito em julgado, porque já houve recurso, o processo foi encerrado, foi reaberto. Ele está reabrindo, então, nesse expediente, nesse caso 104, 130, ele está reabrindo o expediente para uma nova análise, é isso? O fiscal fez uma manifestação, e aí posso até mencionar de novo o número do auto. Ele fez uma manifestação dizendo, revi aqui o crédito e acho que o contribuinte tem direito. Ponto. Claro, isso vai ser Doutor uma discussão, Vanderlei, né, mas, nesse mas outro auto até. eu insisto na pergunta. Ainda que não tenha tido tempo hábil para apresentar essa análise, né, o resultado da análise do fiscal decorrente da conversão do julgamento em diligência, determinada pela 8ª Câmara. Mas há alguma indicação nesse processo aqui que ele se refere na origem a esses outros autos que o senhor citou e que estão sendo objeto de diligência? Nesse processo aqui que a gente está examinando hoje. Olha, não se trata de pedido de ressarcimento indeferido, mas
ela tem esse pedido aqui de complemento, tem relação com esses 3, 4 AINs que foram posteriormente objeto de diligência? Tem alguma informação aqui nos autos? O link que teria, basicamente, seria o link do pedido GDOC, né? Que é objeto desse outro auto. Mas eu acho que a própria manifestação fiscal, ela traz os autos que são correlatos, né? Quando ela faz. E até para usar desse argumento de que se o pedido original foi indeferido, o complemento deveria ser também, ela traz essa correlação de autos na manifestação fiscal do indeferimento originário. Nesse 430, 439.61, o motivo do indeferimento inicial qual foi? O mesmo, geralmente é o mesmo. Aponta-se eventualmente erro de valor de confronto utilizado, porque o grande ponto, e aqui estou entrando no mérito do pedido de ressarcimento, né? Qual que é o que nós discutimos? Ele elege 5 produtos, faz uma análise bem superficial desses 5 produtos, chega à conclusão de que nesses 5 produtos tem alguma inconsistência de inventário ou de valor, e aí indefere o crédito integral de todos os produtos, são milhares de produtos. Essa é, vamos dizer assim, a argumentação dos casos em que tem pedido de indeferimento de ressarcimento. Nós entendemos que essa fiscalização ela deveria ter apreciado a fundo o pedido e não deferido com base nesses 5 exemplos. Não constou o motivo de... Porque aqui esse período se refere a novembro, salvo engano, de 2014, é isso? Não, e aí, um outro motivo que até foi apresentado na manifestação fiscal é de que seria contrário essa utilização de períodos anteriores. Esse é um segundo motivo, né? Motivo jurídico, vamos dizer assim, não é um motivo técnico de avaliação o motivo do regime si. especial de que períodos anteriores acarretaria automaticamente e aí, exatamente na linha do que a gente está discutindo aqui, de que nós entendemos que o regime me permitiu foi a compensação, e as compensações foram feitas todas dentro do período de vigência. Se o crédito tem origem anterior, aí não é vedado ao regime, não há nenhum ponto, e nunca foi apresentado para a gente qual que é o dispositivo do regime que veda que o crédito seja de períodos anteriores. Que são as normas gerais de que ponto, que tem que ser prazo de 5 anos, etc. A legislação inicialmente, ela não permite essa compensação. A compensação só é permitida a partir do regime especial, correto, né? Depende. A legislação não me permite que o ressarcimento seja utilizado para pagamento do 426A. O que me permite isso é o regime. Regime especial. Só que aqui eu não estou compensando o 426A, eu estou compensando o próprio, né? Portanto, é que eu lancei na GIA de próprio. Nos outros autos, eu lancei na GIA de ST e compensei 426A. Aqui, eu lancei na GIA de próprio, CMS próprio. Então, isso, de certa forma, me é garantido dependentemente do regime. Nesse auto do 475? É isso. Nesse auto em discussão aqui. O regime, e claro, o 426A não pode ser pago em regra por todos os contribuintes por meio de compensação, ele tem que ser pago em dinheiro, né? Em espécie. Isso é a regra geral. O regime excetua, exatamente porque eu tenho um volume grande de ressarcimento, ele faz um encontro de contas e me permite que, já que eu vou ter que antecipar um monte de imposto que eu não vou pagar na saída, que eu já sei que vai ser interestadual, nada mais justo do que eu usar esse ressarcimento que é decorrente desses pagamentos antecipados que vão depois para a saída interestadual, ou seja, não conheço do fato gerador, sejam compensados com o 426A. Isso é o que o regime me permite. Agora, a corriqueiro se eu faço o ressarcimento, eu posso eventualmente compensar com o próprio, e isso não tem ali uma intermediação imediata com o regime. Inclusive, o regime para 426A, ele me impõe que eu apresente garantia, isso tudo para resguardar o fisco, que essa compensação ela não está, vamos dizer assim, a descoberto, né? Então, quando eu faço pedido de ressarcimento, inclusive eu tenho que garantir 1,5 valor, ou seja, 150% do valor em seguro-garantia, para essa compensação ser realizada, com 426A. Então, isso, inclusive, quando você vê o pedido de ressarcimento, tem ali a garantia prestada, acho que a contraprestação é determinada pelo regime nesse sentido. Onde consta essa informação de que... Porque no documento juntado pela fiscalização, não aparece a GIA... em qual GIA, em qual GIA que vocês se compensaram. Salvo engano, eu não localizei essa informação. Vocês têm essa informação no processo? Eu tô abrindo aqui o processo. Ele está falando, doutor Ramon,
na descrição da acusação. Na própria descrição ele fala, lá no segundo parágrafo. CMG próprio. Bem como os respectivos livros fiscais, de forma a estornar o imposto indevidamente creditado no campo 57 da GIA a outros créditos. Outros créditos. Então, que realmente... E a própria acusação, né? A acusação é de crédito indevido do ICM, não do ICMS-ST. Então, essa questão de que se trata do próprio faz sentido. Eu só realmente não encontro esse link com... Tem a menção ao GDOC, que eu acho que é o GDOC que foi indeferido, né? Mas não tem relação com os outros, não tem nenhuma informação de que seria referente àqueles outros AINs. Só a informação do Dr. Ramon, as GIAs estão nas folhas 3749 e 3750, as GIAs do próprio, né? Que é o campo, e aí o lançamento que eu acho que é de cerca de 1 milhão, deixa eu só confirmar aqui o valor do principal, que o valor de 2.226.000, que foi o valor compensado, é uma das linhas aí dos outros créditos, né? No folha 3750, é a terceira linha da GIA. E só vou olhar aqui, doutor Samuel, me desculpe, porque de fato eu estou também olhando o processo só para ver certinho na manifestação fiscal se há esse link. Talvez eu acho que o próprio fiscal não tenha feito, porque a referência que ele faz às vezes não é exatamente, doutor Samuel, ao auto, mas ao período indeferido, né? Não há uma correlação período alto, vamos dizer assim. E tem um motivo até, porque quando esse auto surgiu, alguns desses períodos ainda nem haviam sido autuados, né? Porque às vezes eu tenho um descasamento entre o indeferimento do pedido de ressarcimento e a autuação em si. Demora um tempinho, às vezes, por exemplo, o pedido de ressarcimento é indeferido em 2020, 2021, o auto vem em 2022. Isso é normal, às vezes, até acontecer. Mas eu acho assim, poderia ter vindo essa informação agora, tudo bem que não deu tempo, não teria dado tempo em relação ao resultado da diligência, mas poderia ter vindo uma demonstração desse link com os autos, entendeu? Porque o fiscal, ele faz aqui na manifestação fiscal um quadro, mas ele utiliza o período, como o senhor disse. Mas a gente não sabe exatamente se é objeto de outros AINs ou não, né? E de quais AINs. É isso que poderia, porque aí a gente falou, bom, então vamos converter esse julgamento em diligência para que seja feita também essa análise, já que o senhor está mencionando que o resultado de algumas diligências são positivas, são favoráveis ao contribuinte. Aí faz sentido. Então, se está reconhecendo o crédito, parece para a gente ser a origem, o complemento também faz sentido, né? Então, essa é a dúvida que fica, se realmente esse complemento aqui tem relação a processos que estão sendo, cujos créditos estão sendo reconhecidos. Acho que até por esse ponto não ter sido, como eu disse, nós até em alguns casos acabamos de ser intimados do resultado de diligência, para a gente foi até uma surpresa boa, vamos dizer assim, porque como colocou o doutor Ramon, não é comum, não vinha até então sendo comum a revisão do resultado desse pedido de ressarcimento pela própria autoridades fiscais ali vinculadas ao posto fiscal de Guarulhos. Mas como tem ocorrido, por isso que eu alertei aos senhores julgadores. Mas, de toda forma, se caso entenda que seja necessária a conversão em diligência, estamos à disposição também para fazer esse link ou indicar exatamente os pedidos de ressarcimento a que autos se referem para demonstrar se já tivemos ou não a conversão em diligência e o resultado dessa diligência. Até porque, infelizmente, o Dr. Samuel, quando ele converteu esses outros casos em diligência, foi em 2021, demorou quase 2 anos para ter um resultado de diligência desse assunto. Isso acabou também prejudicando, porque os outros processos eventualmente vinculados foram tramitando também sem ter esse resultado de diligência dado, ou seja, demorou ali mais de 2 anos para os resultados aparecerem.
Samuel, como visto, eu tinha formado meu convencimento no sentido, primeiro, da impossibilidade de aplicação da consulta, pelo motivo de que havia já um procedimento administrativo definitivamente julgado. E, por um segundo motivo, no sentido de que não se aplicaria ao caso, na medida em que esses créditos foram sim debatidos, como a própria defesa apresenta e confirma aqui em sede de citação oral, debatidos em procedimentos de compensação. Porém, eu fico em dúvida agora com relação à GIA, na medida em que foram lançados e compensados como ICMS próprio, porque aí me deixa entender que talvez refato não foi utilizado, embora tenham sido discutidos em regime especial, em sede de expediente de regime especial, ele não tenha se utilizado da prerrogativa do regime especial para compensar com o ICMS-ST do 426A. Então, eu não sei se eu consigo agora retirar de pauta para reanálise, porque eu já lancei aí o texto. Eu gostaria de reanalisar o caso. Eu acho que consegue sim, doutor Ramon. A gente não registra, né, não avança aos debates e nem ao voto. Então, acho que ele só fica registrado aqui e, se o senhor mudar de posicionamento, eventualmente, fazer uma referência no seu novo voto. Né? Então, vai ficar registrado o voto, então. Ele fica gravado o voto, não fica registrado, né? A gente não vai votar. Mas no ele fica momento o da voto votação lançado aparecem aqui. os dois, por exemplo. Aparecem os dois. Então, eu vou editar, então, e vou, considerando a sustentação oral, eu vou solicitar a retirada de pauta para reanálise do caso, se for possível. Veja se você consegue editar. Eu vou habilitar a edição. Consigo. E aí, eu acho que, assim, uma sugestão, você fazer um registro disso. Olha, estou pedindo a retirada do processo da pauta para reanálise, diante da sustentação oral. Preciso reavaliar as questões, algo nessa linha. Porque acho que a gente não consegue tirar o arquivo, entendeu? Entendi.
Samuel, e no registro do voto eu lanço como converter em diligência, é isso ou não? Ou retorno para cumprimento de julgado? Não, também não, né? Também não. Não tem como não registrar o voto, doutor Samuel? Acho que não. Simplesmente devolver? Acho que não. O relator lançou, ele tem que registrar. Eu vou lançar inicialmente, então, como não provido, e aí a gente reformula, então, no momento da nova sessão. Tem problema? Não, Porque não vai concluir, né? A votação, não é vai isso? concluir. Exato. Perfeito. Ou não conhecido. Não, eu acho que Se for pode... necessário, eu posso pedir vista ao doutor Samuel também, não sei. Eu posso só fazer um ponto? Eu fico só com receio se o sistema do tribunal, ao não prover, ou algo do tipo, starta algum prazo. Eu não sei, tá, como é que funciona. Ou coloca o débito em alguma situação de O irregularidade. julgamento não vai ser concluído, né? Ah, tá. Esse é só meu receio. Peço desculpas que às vezes... Eu vou lançar como não conhecido, então, doutor Samuel, Tá, e a gente retorna depois. perfeito. E, doutor Vanderlei, por gentileza, se puder nos auxiliar com esses autos, o 430... 961. O senhor disse que houveram outros. Sim, eu preciso levantar aqui, mas tem pelo menos 5 que eram de relatoria conjunta do Dr. Samuel e do Dr. Zulli, na época que compunha a turma, que foram convertidos de diligência e que estão com resultado de julgamento de diligência mais recentes. Alguns a gente nem foi intimado ainda, mas eu posso providenciar, juntar o processo, nem que seja em sede de memoriais ou uma petição avulsa. Por favor, então, para nos auxiliar nessa análise. Gente, eu Estou, acho que então, doutor Ramon, é isso. devolvendo para o senhor, né? Para o relator, isso, por favor. Perfeito. Então, seja devolvido. Vamos ver. Processo devolvido para o relator. Perfeito. Então, doutor Vanderlei, como visto, o processo foi devolvido para o relator para reanálise do caso diante dos debates aqui em sessão. O processo volta para uma próxima sessão. Agradeço a participação. Se quiser continuar, fique à vontade. Obrigado, presidente. Obrigado, doutor Ramon, a todos os jogadores. Desejo uma ótima sessão aos senhores. Obrigado. Bom dia. Temos a presença da doutora Júlia Pinho Salles para sustentação oral no processo, é um recurso ordinário de relatoria do Dr. Faisal, cujo autuado é C Blindados S.A., é o AIN 4143828. Bom dia, doutora Júlia, a senhora vai fazer sustentação oral? Bom dia, senhores. Sim, vou fazer sustentação oral. Perfeito. Como dito, é um recurso ordinário de relatoria do Dr. Faisal. O Dr. Faisal faz a leitura da acusação e, na sequência, a senhora tem 15 minutos para sustentação oral. A palavra do Dr. Faisal, por favor. Obrigado, doutor Samuel. Bom dia a todos novamente. Bom dia, doutora Júlia. A minha internet está oscilando um pouquinho. Se eventualmente eu sentir que está travando, eu vou desligar a câmera, tá? Mas voltou a funcionar aqui normalmente. O voto atualizado eu já coloquei, relatório, o voto já coloquei aí no sistema. Vejam, por favor, se já está à disposição. É um processo com uma única acusação. Deixa eu ver aqui direto no sistema. É um processo com uma única acusação de crédito indevido de ICMS no montante de R$ 349.048,02, no período especificado no demonstrativo anexo. Embora notificado e renotificado, o contribuinte deixou de comprovar a origem e regularidade dos valores lançados nos campos crédito do imposto, outros créditos, código 057, ou estorno de débitos, código 058. Relacionados a pertinentes guias de apuração do imposto GIAS. A acusação é apenas essa. Em sua defesa, o contribuinte alega
primeiro lugar, que o auto seria nulo, porque havia apresentado as informações, por falta de detalhamento da infração e dos documentos que eventualmente não teriam sido reconhecidos os créditos. Houve uma diligência ainda antes do julgamento em primeira instância, e depois o processo foi julgado mantendo-se o auto de infração em primeira instância. Esse é o breve relatório, e eu devolvo a palavra ao doutor Samuel. Obrigado, doutor Faisal. Então, com a palavra, a doutora Júlia. Bom dia a todos. Eu vou tentar ser o mais breve possível, porque, como de fato o doutor Faisal falou, é uma única questão aqui que está sendo, né, tratada no auto de infração. Mas, basicamente, é um auto para exigência de ICMS e multa nos períodos de 2 de 2018 a janeiro de 2021, de supostos valores que foram feitos creditamentos indevidos e os quais, ainda em sede de fiscalização, foram informados à Fazenda como provenientes de aquisições de bens de outras unidades da Federação, então créditos de DIFAL, sob o Código 718, aquisição de bens relativos a empresas do Simples, Código 799, e estornos referentes a devoluções parciais de mercadorias, tá? Então, basicamente a nossa defesa, ela argumenta pela nulidade da autuação. Por quê? Porque, primeiro, a gente não tem clareza com as questões que estão sendo colocadas no auto, né? A fiscalização coloca como créditos indevidos de ICMS nesses períodos, não identifica quais seriam as notas fiscais que estariam dando respaldo, não identifica qual que seria o motivo dela ter considerado que esse creditamento foi indevido, o que fez com que a empresa tivesse que abrir toda a apuração dela durante esse período de quase 3 anos, 2 anos aí, e 1 mês, e fazer as amarrações para reconhecer, para fechar os valores dos créditos que estavam ali elencados na planilha. Então, a gente entende que tem um defeito de fundamentação que prejudicou a defesa da empresa, tá? Então, isso vem desde a fiscalização e por que eu estou frisando isso? Porque a gente começa uma fiscalização em abril de 2021 com uma notificação de prazo de 5 dias para apresentar toda essa larga documentação, tá? Foi feita uma solicitação de dilação de prazo sem qualquer tipo de resposta. Enviaram uma segunda notificação em maio de 2021, concedendo um prazo ainda mais exíguo de 2 dias. E aí, a partir disso, a gente já vinha levantando desde abril, né, as comprovações, e apresentamos uma resposta parcial em 7 de maio de 2021, uma resposta complementar em 21 de maio de 2021 e uma terceira resposta final e complementar em 22/6 de 2021, tá? Então, foram 3 momentos que foram apresentadas essas considerações antes da lavratura do auto de infração, e a todo momento o contribuinte se dispôs a enviar a documentação, a enviar a base de dados, a enviar tudo que fosse necessário para a apuração real de tudo que estava acontecendo. E a única questão que foi efetivamente apreciada foi a apresentação da resposta complementar do dia 22/6 de 2021. Esse valor essa questão foi encerrada, a fiscalização foi encerrada, não solicitaram mais nenhum outro tipo de documento, nenhum outro esclarecimento, foi efetivada a lavratura do auto de infração, decotando apenas aqueles valores que foram apresentados na resposta de junho de 2021. Então, a gente tem uma desconsideração de informações relevantes, né, do dia que foram apresentadas ainda em sede de fiscalização do dia 7 e do dia 21. Isso foi levantado desde a primeira oportunidade nos autos, desde a defesa. Houve essa determinação de diligência fiscal ainda na unidade julgadora, como o relator bem pontuou, e basicamente a fiscalização se ateve à informação de que eu considerei as informações que estavam contidas na página 19 a 28, que foram apresentadas pelo contribuinte. E, de fato, ele considerou, e eu reconheci isso na minha defesa, a partir do momento que essas informações das páginas 19 a 28 são justamente as informações prestadas lá em fiscalização do dia 22/6 de 2021. Agora, a diligência, ela determinou que se manifestasse sobre as informações do dia 7 e as informações do dia 21. E sobre isso, nenhuma linha foi discorrida pela fiscalização.
né? E é importante pontuar que as informações fornecidas no dia 22, elas têm exatamente a mesma justificativa das outras informações. Então, quer dizer, o contribuinte ficou sem entender o motivo de que aquelas informações que haviam sido prestadas não foram consideradas, se viu prejudicado na forma de abordagem, e a sua defesa foi basicamente exemplificativa de todos os créditos que ele conseguiu conciliar ali e levantar. Então, a gente tem 3 fases aqui, que a gente subdividiu ali didaticamente na defesa, para que pudesse ser avaliado, que foram valores que foram desconsiderados pelo auditor após a realização fiscal e antes ainda de lavrar o auto de infração, e esses valores somam quase 57 mil a título de principal. Você tem uma fase contenciosa em que foram explicitados outros valores também por amostragem na defesa administrativa, que somam cerca de 23 mil, e você tem ainda, a fiscalização ainda tinha todas as condições e elementos possíveis para identificar ainda um outro valor de 40 mil reais a partir das explicações que foram feitas. Então, quer dizer, o que a fiscalização fez foi transferir o ônus fiscalizatório todo para o contribuinte, e é esse o meu ponto, que eu acho que a gente tem uma nulidade forte aí, porque quando você manda abrir a apuração inteira sem identificar qual era o motivo de não considerar aquele crédito indevido, e, em seguida, quando você questiona a fiscalização qual foi o motivo e por que você não apreciou as informações que foram enviadas, e ele simplesmente fica silente com relação a essas outras informações, como fica o contribuinte sabendo que já possuía todas as informações possíveis, já identificou todas essas informações, e essas informações elas não foram avaliadas. Então, se for o caso, né, acho que eram essas as considerações que a gente tinha para trazer. Se for o caso de Vossas Excelências entenderem que é o caso de mandar fazer uma outra diligência, determinando expressamente que ele se manifeste de fato sobre as informações do dia 7 do dia 21, justificando por que elas foram desconsideradas, afinal de contas, elas têm as mesmas justificativas daquela que foi acolhida antes mesmo da lavratura do auto de infração, ou caso entendam que de fato a causa está madura e que é possível estabelecer um juízo, que seja provido o recurso com o cancelamento da autuação nos limites ali que foram, de fato, trabalhados na nossa defesa. Obrigada. Obrigado, doutora Júlia. Parabéns pela sustentação oral. Tem alguma dúvida, algum pedido de esclarecimento? Então, doutor Faisal, com a palavra. Eu só queria tirar uma dúvida da doutora Júlia, doutor Samuel. Doutora Júlia, vocês fizeram lá, ainda em fiscalização, apresentaram lá algumas informações. O fiscal em diligência disse que considerou, mas não detalhou o que foi considerado ou não considerado, ou quais foram as operações que ele havia desconsiderado, né? Depois, durante o processo, vocês trouxeram por amostragem mais algumas informações. Vocês não chegaram a montar ou demonstrar integralmente os créditos de linha 57 e 58. Não houve uma planilha de demonstração integral desses créditos, correto? Houve uma planilha, ela até está juntada, os trechos dela estão sendo juntados na defesa, né? Eles foram apresentados na defesa, então houve sim essa conciliação mostrando quais seriam esses créditos, a justificativa de quais seriam os créditos que estavam como subitens 718, 799, identificando quais que teriam sido elencados como 0,57, como 0,58, quais que seriam de fato relativos a estornos, quais que seriam créditos, né, estavam lá como outros créditos. Então, sim, teve essa conciliação, ela foi apresentada quando ainda na fiscalização, e estranha a Fazenda falar que apenas, que considerou apenas a resposta juntada às folhas 19 e 28, que exatamente nela consta também, né? Você tem um DOC anexo ali, que é justamente esse cruzamento das obrigações acessórias que formaram a memória de cálculo. Esse documento que vocês fizeram em 2 etapas lá na fiscalização, então ele demonstra a integralidade das operações que chegaram naqueles saldos. Isso mesmo. Tá. Tudo bem. Tá bem. Estou satisfeito. Posso seguir no voto, doutor Samuel? Perfeito. Vamos ao voto, então. Tá bem. Tá bem.
O voto já está à disposição de todos, então eu vou, a partir do tópico 10, o presente auto de infração, ele foi lavrado por suposto crédito indevido de ICMS nos períodos especificados no demonstrativo anexado inicial, tendo sido o contribuinte notificado, folhas 11, a comprovar os créditos lançados sob os códigos 057 e 058 no prazo de 5 dias para atendimento. O contribuinte apresentou, ainda em sede de fiscalização, esclarecimentos complementares juntados às folhas 19 a 28, tendo requerido prazo adicional para atendimento e notificação por conta das restrições impostas pela pandemia da Covid. Há uma referência, inclusive, de dificuldade de acesso a documentos, inclusive de agendamentos, né? Nesta manifestação, informou o recorrente que seus créditos em questão teriam origens diversas, tais como aquisições de bens intermediários, uso e consumo, ativo imobilizado, operações com empresas no Simples, entre outras. Trouxe ainda, na mesma manifestação, memórias de cálculo e relação de operações que visavam demonstrar suas alegações. Ainda assim, achou por bem o ilustre FR seguir com a lavratura do auto, tendo mesmo considerado insuficientes as informações prestadas. Como se observa, o presente auto foi lavrado pela autoridade fiscal com base no relatório fiscal, que somente descreve o relato em uma única página. Então, o relatório circunstanciado basicamente repete o descritivo do auto, né? Eu trouxe aqui o relatório circunstanciado. Ou seja, o relatório circunstanciado acima mencionado e demonstrativo de folhas 9 não detalha as infrações e operações que teriam implicado na lavratura do auto, limitando-se apenas a repetir o que já constava no termo inicial do presente feito. Não há qualquer esclarecimento adicional, fundamentação, detalhamento que pudesse demonstrar a ocorrência da infração imputada ao contribuinte, bem como o cotejamento dos documentos apresentados ainda em fiscalização. Em sede de impugnação, conforme consta do relatório acima, alega o contribuinte ser o presente auto nulo, pelas razões lá apontadas e reiteradas em suas razões de recurso ordinário, alegando ainda haver cerceamento à ampla defesa e ao contraditório por falta de precisão e identificação por parte do AFR em relação às operações que não teriam sido consideradas por fim de apuração dos créditos supostamente indevidos. Após a impugnação, manifestou-se o ilustre FR, folha 160 a 161, reiterando os termos de sua inicial e relatório circunstanciado. Não houve manifestação expressa em relação aos documentos apresentados pelo contribuinte em sua impugnação. Mesmo após a diligência determinada em primeira instância, novamente o AFR apenas reiterou, folhas 166, os termos iniciais, esclarecendo que todas as respostas apresentadas pela autuada, juntadas às folhas 19 a 28, foram analisadas e consideradas antes da lavratura, sem anexar qualquer planilha demonstrativa, conforme solicitado pelo contribuinte em sua impugnação. Ou seja, o AFR lavrou o presente auto por crédito indevido de CM no período especificado, mas sem esclarecer qualquer créditos e débitos informados pelo eu preciso corrigir aqui. Mas sem esclarecer quais créditos e débitos informados pelo contribuinte teriam sido admitidos ou recusados, o que limita o seu direito à ampla defesa ao contraditório. Não há indicação de quais seriam as notas fiscais e fundamentos para a glosa dos créditos, fato este que revela uma precariedade do trabalho investigativo da fiscalização. Mesmo o demonstrativo fiscal, anexado ao auto, descreve os valores originais do tributo, com os encargos, não se identifica com base nas informações prestadas pelo contribuinte, quais créditos deveriam ser admitidos ou não, bem como a sua fundamentação e motivação. Depois eu vou corrigir aqui esse parágrafo 17. Pois bem, conforme alega o contribuinte, entendo que a falta de maiores esclarecimentos sobre os motivos que ocasionaram a glosa do crédito gera dúvida quanto ao enquadramento legal e conduta da recorrente, gerando violação aos princípios da ampla defesa e contraditório. Sequer a resposta à diligência de folhas 166, determinada pela DTR, foi suficiente para esclarecer em que constitui a impossibilidade do crédito. Vejamos, eu transcrevo aqui um trecho do esclarecimento prestado pelo fiscal. Portanto, não é possível determinar com segurança a natureza das infrações nele indicadas, tem-se violado o disposto do artigo 142 do CTN, que estabelece competir privativamente à autoridade administrativa a constituir o crédito tributário pelo lançamento. Conclui-se, assim, que a imprecisão prejudica
a subsunção dos fatos à regra matriz de incidência, conforme se impõe nos termos do artigo 14, elaboração de RET-RAT. Nota-se que o ilustre julgador ACO, em função das alegações trazidas pelo contribuinte em sua impugnação, determinou a realização de diligência acima mencionada para os esclarecimentos adicionais, para que esclarecimentos adicionais fossem trazidos aos autos. Tendo em vista a manifestação do fiscal às folhas 166, ainda antes do julgamento de primeira instância, manifestou-se novamente o contribuinte às folhas 172 e seguintes, novamente alegando e demonstrando que os documentos e esclarecimentos por ele apresentados, ainda que por amostragem, foram descartados pela fiscalização. Tudo isso acabou culminando na prolação de decisão, hora em análise, sem cotejamento integral dos argumentos e dos documentos trazidos pelo contribuinte desde a fiscalização, passando pela impugnação e diligência, ainda em primeira instância administrativa. Nota-se que o julgador ACO afasta as preliminares e julga o mérito em 4 parágrafos, a partir do final da página 233 até o final da página 234, sem refutar as provas e argumentos trazidos pelo contribuinte, ainda que por amostragem. Embora afaste inicialmente a alegação de nulidade do auto, é inegável que os documentos apresentados pelo contribuinte deixaram de ser analisados quando o julgamento proferido pela DTJ, o que implicaria na anulação da decisão de folhas 230 e seguintes, objeto do presente recurso, até por conta das manifestações do ilustre FR de folhas, que deixou de analisar as informações apresentadas, refutando o alegado pelo contribuinte e apresentando documentos, se fosse o caso. Vejam bem, o contribuinte esclarece a origem dos créditos e alega que demonstrou, através de resposta à notificação e em sua impugnação, que os créditos foram regularmente lançados e comprovados. Por outro lado, o AFR alega que considerou essas informações, mas não apresenta provas e demonstrativos nesse sentido, embora instado a fazê-lo em sede de diligência. Com isso, pode ter havido cerceamento de defesa por parte do contribuinte, que alega não ter informações suficientes para eventuais esclarecimentos adicionais e certamente houve omissão na decisão monocrática, uma vez que o ilustre julgador ACO deixou de considerar em sua análise as provas e argumentos trazidos pelo contribuinte. Pelo exposto, em atenção aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da busca da verdade material, entendo que a decisão de folhas deve ser anulada nos termos do que consta das razões do recurso ordinário e dos memoriais de folhas 291 e seguintes, retornando o processo para que o ilustre FR se manifeste expressamente sobre os documentos e argumentos trazidos pelo contribuinte no presente feito, desde a fiscalização, podendo juntar planilhas e documentos que entender necessários e fazendo RET-RAT, se for o caso, com abertura de prazo para a manifestação do contribuinte para posterior novo julgamento. Dispositivo. Diante do exposto, conheço o presente recurso ordinário e dou-lhe provimento para anular a decisão atacada, uma vez que entendo imperativo que seja determinado o retorno à DRT de origem, para que o ilustre FR se pronuncie objetivamente sobre as provas e argumentos juntados pelo contribuinte nos autos, formalizando o lançamento de RET-RAT, se for o caso, desta vez com os devidos esclarecimentos e fundamentos que levaram à glosa dos créditos, abrindo-se oportunidade para o contribuinte se manifestar seguindo o trâmite legal. Posteriormente, nos termos da lei, deve ser proferida nova decisão, enfrentando todos os argumentos e provas trazidas pelo recorrente, evitando-se assim a supressão de instância, assegurando-se ampla defesa e contraditório. É assim que voto, senhor presidente e demais colegas de Câmara, devolvo a palavra ao doutor Samuel e fico à disposição. Eu vou fazer alguns ajustes aqui, que eu vi alguns erros de digitação e já lanço novamente no sistema. Obrigado. Perfeito. Obrigado, doutor Faisal. Parabenizo pelo voto. E acredito que esteja na tela habilitada para o senhor fazer a edição. Sim, está sim. Obrigado. Alguém tem algum comentário, alguma dúvida? Então, processo em discussão. Presidente, eu peço a palavra. Eu só fiquei assim, parabenizo o doutor Faisal pela análise, né, e pelo voto. Eu fiquei apenas um pouco incomodado, mas eu trago também a discussão e a ponderação dos senhores com a parte dispositiva,
anular e mandar para DRT de origem, ok, mas será que caberia a nós dizermos o que o julgador lá tem que fazer, entendeu? Lavrar hat. Eu digo se for o caso, né, doutor Tiago, mas Tem o se for o também caso. se for o caso, né, quer dizer, eu estou recomendando, mas se for o caso, se eles entenderem que é o caso, mas também estou aberto aqui aos debates. Eu entendi que o Dr. Faisal, assim, não determinou, nem recomendou, ele só disse assim, olha, ele só previu a hipótese, inclusive se for o caso de hat, né? Eu entendi dessa forma. Não está de uma forma impositiva, né? Eu não quis impor, viu, doutor Tiago? A ideia não é impor realmente, tá? A ideia é, eventualmente, deixar aberta a possibilidade, né? Mas se entenderem que é o caso de retirar, eu retiro. Eu compartilho da preocupação do Dr. Tiago, mas eu acho que a forma como redigido não gera esse prejuízo. Então, não tem necessário que seja feita. Até uma sugestão. Mesmo que fosse sugestão, eu procuro sempre evitar, né? Tentando vincular algum tipo de decisão, mas não me parece que seja o caso aqui. Também concordo com os doutos aí que já falaram, e entendo também que não há prejuízo. Ele está enviando para o agente fiscal manifestar, e se for o caso, efetivamente, como está explícito no dispositivo, fazer retirar depois, sim, uma nova decisão. Eu entendo que está correto. Acho que me passou despercebido essa redação. Fiz uma leitura um pouco equivocada aqui. Tranquilo. E quanto Estou só ajustando questão, aqui. E quanto ao voto, eu inicialmente estava propenso até entendendo que seria o caso de cancelar o AIM, porque primeiro que não tem prova da infração, né? Já quando da lavratura não tem prova da infração. E aí vem o contribuinte, apresenta seus argumentos, provas, e aí também a fiscalização não enfrenta, né, esses argumentos e nem as provas. Mas eu fico preocupado pelo cancelamento de imediato, porque a gente não sabe, essa nossa decisão vai ser objeto de recurso, né, e podendo ser até anulada. E acho que a alternativa do Dr. Faisal é mais apropriada para evitar a supressão de instância, né? Então, volta a decisão de primeira instância, anula, dá uma nova oportunidade e, se permanecer, aí sim, hipótese, se permanecer essa situação de que não enfrentou, não analisou, aí sim eu entendo que seria o caso de cancelamento. Mas, como dito, inicialmente estava propenso a propor o cancelamento do AIM, mas eu acho que é mais prudente essa decisão do Dr. Faisal. Viu, doutor Samuel, eu havia considerado essa hipótese também, mas eu achei que seria mais razoável anular e voltar, para considerarem as provas e, eventualmente, se for o caso, fazer hat ou não, e manter o que for eventualmente não comprovado. Mas eu havia pensado nesse sentido também que o doutor colocou inicialmente. Perfeito. Eu acho que eu já corrigi os erros que eu havia identificado aqui. Então, vou registrar o voto, se todos estiverem de acordo, lógico. Pode registrar, doutor Faisal. Obrigado. Doutor Ramon, doutor Silvestre, fica à vontade. Presidente, eu vou vou acompanhá-lo. parabenizar o Dr. Faisal, vou acompanhá-lo também. Perfeito. Então, Parabenizo também e vou acompanhá-lo. Obrigado. Perfeito. Então, podemos encerrar os debates. Verificando o quórum. Iniciando votação. Todos confirmaram presença.
Todos votaram, acompanhando o Dr. Faisal pela anulação da decisão anterior com passagem, né, do processo ao autor do feito para que se manifeste sobre os documentos, os argumentos apresentados pelo contribuinte. Perfeito, doutora Júlia? Então, decisão de primeira instância anulada. Se a senhora quiser permanecer, fique à vontade. E com isso a gente encerra a votação e julgamento do AIN 41.43.828, C Blindados S.A. Julgamento encerrado. Perfeito, obrigada, pessoal, e ótima sessão aos senhores. Obrigado. Obrigado, doutor. Na sequência, não temos mais pedido de sustentação oral e vamos ao primeiro processo, que é um pedido de retificação de julgado relativo ao AIN 41.35558, Indústrias Romi S.A., de relatoria do Dr. Ramon. Com a palavra o Dr. Ramon. Obrigado, presidente. Trata-se de pedido de retificação de julgado, no qual o contribuinte alega que a 11ª Câmara Julgadora ignorou fundamentos da decisão de primeira instância na sua decisão, que o voto se arvorou em operações que já haviam sido consideradas e comprovadas pelo agente fiscal de renda. Na verdade, retomando, né? É um caso de crédito indevido de CMS por documento inidôneo. E, além dessas duas alegações, em tese de retificação de julgado, o contribuinte também alega que houve uma nova fiscalização por parte da instância julgadora e que não foram considerados na decisão de segunda instância documentos que já tinham sido considerados pela fiscalização em sede de fiscalização. E alega também decisão extra petita, na medida em que boa parte das alegações e da documentação já tinha sido acatada pela fiscalização e motivo pelo qual entendeu que não deveria haver nova discussão sobre esses pontos e que houve inovação nos critérios jurídicos e fundamentos do lançamento de ofício, pugnando pela procedência do pedido de retificação de julgado. Esse é o relatório, presidente. Então vamos ao voto. Foi. Não, é que eu não sabia se tinha caído, doutor Samuel. Não. Vou editar. Então vamos ao voto. Vou editar. Perfeito. O empate caiu. Vou entrar de novo. Eu estou desligando a câmera porque minha internet está oscilando. Às vezes trava, então tira a imagem e fica melhor.
Registrado, presidente. Aqui já aparece. Perfeito, é. O senhor vai fazer a leitura, doutor? Só um minutinho. Perfeito. Pois bem, intimado da decisão desfavorável proferida pela 11ª Câmara de Julgamento, nos termos do artigo 78, o contribuinte ingressa com pedido de retificação de julgado. O pedido é tempestivo, analisado o pleito, decide-se. O pedido de retificação de julgado está previsto na Lei 13.457 nos seguintes termos. Trago aqui a redação do artigo 15. Verifica-se que a lei estabelece 3 requisitos com os quais o pedido deve conformar-se: interposição no prazo de 30 dias, especificação do trecho de decisão na qual estaria o erro de fato e demonstração precisa de que o trecho apontado consiste em erro de fato. O primeiro requisito foi atendido, pois o pedido interposto é tempestivo. No tocante à existência de erro de fato, decisão retificando, requisito indispensável para o pedido possa ser admitido no contencioso tributário, o recorrente alega em sua petição que a colina da 11ª Câmara ignorou por completo os sólidos fundamentos da decisão de primeira instância, os quais, diante da natureza dessa espécie recursal, de fato, deveriam ser objeto de reforma formalizada. Que o voto condutor do acordo retificando deixa claro que seus fundamentos estão centrados na análise que o ilustre relator fez dos autos, na qual arvorou-se na competência da autoridade fiscal e avaliou negativamente etapas da operação que já haviam sido consideradas comprovadas pelo agente fiscal no contexto da fiscalização. Que a decisão recorrida de ofício, data máxima aferima, não recebeu qualquer menção no decorrer da fundamentação do acordo, o que autoriza a concluir sempre que o devido respeito que o ato decisório de primeira instância não recebeu a devida apreciação por parte do colegiado, que nenhuma das conclusões constantes da decisão de primeira instância foi refutada diretamente pelo acordo, ora recorrido, como se referir à decisão monocrática sequer estivesse acostada aos autos. Está demonstrado o erro de fato, centrado na ausência de enfrentamentos do fundamento da decisão objeto do reexame. Que a recorrida, embora convicta de suas comprovações, optou por reforçar a demonstração dos pagamentos, motivo pelo qual acostou aos autos os extratos dos relatórios de pagamentos, que revelam o destino dos recursos ao fornecedor declarado inidôneo e cede contra-razões ao recurso de ofício. Que ilustra a autoridade fiscal, exercendo a competência que a investidura do cargo lhe atribui privativamente, reconheceu expressamente que restaram comprovadas tratativas comerciais, efetiva aquisição, ingresso das mercadorias, pagamento e contabilização. Desculpa. Que a sua objeção, depois de avaliar farta documentação apresentada pela recorrente, restou centrado na fragilidade da comprovação do transporte. Que o litígio administrativo, portanto, ficou delimitado ao fundamento da autuação, centrado na fragilidade da comprovação dos transportes. Que a decisão retificando, por sua vez, promoveu verdadeira nova fiscalização dos documentos. Presidente, me concede um minuto para pegar uma água para molhar a garganta. Perfeito. Estou com um pouco de dor de garganta. Só um minutinho. Tranquilo. Desculpa. Dando continuidade, então, o item 7.10, que a decisão, ora retificando, por sua vez, promoveu verdadeira nova fiscalização dos documentos e elementos aportados aos autos, e arvorou-se na autoridade fiscal para apresentar juízo negativo sobre as constatações legítimas e republicanicamente lançadas pela autoridade lançadora nos autos. Que o acórdão sob exame acabou por implementar efetiva e inadequada inovação dos fundamentos jurídicos do lançamento, que deve ser objeto de retificação de julgado. Que, tendo o acordo em exame não observado os limites do litígio administrativo e implementada efetiva inovação nos critérios jurídicos e fundamentos do lançamento de ofício, sua imediata retificação é a medida que se impõe. Por fim, pugna pela procedência do pedido de retificação de julgado.
Faça-se análise dos argumentos do interessado. Quanto à resignação entre os fundamentos da decisão retificanda e a decisão de primeira instância, entendo que não configura erro de fato, configurando simples divergência de entendimento quanto aos elementos do AI entre os fundamentos. Ademais, observe que a decisão recorrida enfrenta os argumentos lançados na decisão de primeira instância, notadamente quanto à lavratura de AINS. Quanto à alegação de que a autoridade administrativa reconhecera que restaram comprovadas tratativas comerciais, efetiva aquisição, ingresso de mercadoria, pagamento, contabilização, observe a detida análise do relatório circunstanciado de folhas 9 e 12, que o auditor autuante apenas relata as informações trazidas pelo recorrente em resposta à notificação, sem fazer juízo de valor quanto àqueles documentos. Ao final conclui que, devido ao fato de notas fiscais eletrônicas de emissão atribuída ao contribuinte BF não atenderem às condições previstas no item 3, parágrafo 1º do artigo 59, de o contribuinte ter se creditado do CMS telas destacados, de não ter comprovado o transporte das mercadorias, lavramos o auto de infração em posição de multa número tal. Ou seja, os motivos da lavratura, de acordo com o auditor autuante, são a inobservância do item 3, parágrafo 1º do artigo 59, nas notas fiscais e não ter comprovado o transporte das mercadorias. Por sua vez, a decisão recorrida, no exercício da atividade judicante, valorou a documentação apresentada pelo recorrente, proferindo juízo que desfavoreceu a tese defensiva. Não considero que a valoração da documentação apresentada configura nova fiscalização por parte do órgão de julgamento, nem tampouco desdobramento, desbordamento dos limites da lide, cuja comprovação da boa-fé demanda a análise minuciosa dos elementos de prova apresentados pelo interessado, valorando-os de acordo com o precedente da súmula 509 dos precedentes do Tribunal de Impostos e Taxas. Por tal motivo, também não acolho tais argumentos em sede de pedido de retificação do julgado. Por fim, quanto aos comprovantes de pagamento, a decisão retificando assim se manifestou. E aí faço a leitura da parte sublinhada. Para que tal prova de pagamento fosse aceita, deveria vir acompanhada de outros documentos que comprovassem que os recursos foram efetivamente direcionados à conta corrente do autuado, que deixou de ser feito. Para que tivessem valor probante, todos os pagamentos efetuados pela autuada pela internet, sem o trânsito dos documentos, deveriam se fazer acompanhar por boletos bancários, extratos bancários e outros documentos que provassem a efetiva transferência dos recursos supostos à fornecedora Ferroligas. Da análise das contrarrazões do recurso de ofício, observe que o recorrente apresenta às folhas 2.314 e 3.156 diversos documentos relacionados às contas bancárias do recorrente. A decisão retificanda não os menciona. Ainda que extemporâneos, entendo, salvo o menor juízo, que a decisão deveria ter-os apreciado, ainda que para afastá-los pela extemporaneidade, caso fosse este o entendimento daquele respeitável juízo. A análise superficial dos documentos apresentados, sem que entremos no mérito de serem servíveis ou não, indicam serem documentos relacionados com aquilo que a decisão entendeu necessário para a efetiva comprovação dos pagamentos do emitente inabilitado. Por esse motivo, quanto a este ponto, eu entendo que assiste razão ao recorrente, motivo pelo qual entendo procedente a retificação do julgado, pois a respeitável decisão retificanda considerou ausentes documentos que foram apresentados pelo recorrente. Todavia, observe que as razões de decidir não se sustentam unicamente na ausência de demonstração de regularidade de pagamento, mas também em vícios nos próprios documentos fiscais quanto a informações de transporte e ausência de verificação da regularidade fiscal do remetente. Por oportuno, considerando a súmula 10 revisada, entendo aplicável a taxa de juros pela Selic, julgo procedente a retificação de julgado, considerando a manutenção da decisão, julgo prejudicado o recurso de ofício. À vista do exposto, com esta retificação de julgado e dou-lhe provimento, no EN 435.588 de 1 de 9 de 2020, para que seja aplicada a taxa de juros pela Selic nos termos da súmula 10 revisada. É como eu voto, presidente. Perfeito, doutor Ramon. Alguém tem algum comentário, alguma dúvida? Então, em discussão. Não, estou satisfeito. Perfeito, doutor Faisal, está satisfeito. Doutor Silvestre? Também estou satisfeito. Parabenizo o doutor Ramon. Vou acompanhá-lo. Perfeito. Doutor Tiago, algum comentário? Não, presidente, apenas parabenizo o doutor Ramon. Obrigado. Perfeito. Então, podemos encerrar os debates, certo? Então, encerrando os debates. Verificando o quórum. Só um minuto aqui que minha página eu fechei. Tudo bem.
Deu certo, doutor Samuel? Perfeito, confirmado. Iniciando a votação. Todos votaram acompanhando o Dr. Ramon, então pelo conhecimento do PJ e seu provimento e não conhecimento do recurso de ofício. Então, com isso, encerrando votação e encerrando o julgamento relativo ao PRJ do AIM 41.35558, Indústrias Romi S.A. Voltando à pauta, temos na sequência um recurso ordinário, também de relatoria do Dr. Ramon, da Anvigor Indústria e Comércio de Laticínios Limitada, é o AIM 41.37094. Não temos presença de patrono para sustentação oral, então com a palavra o Dr. Ramon. Ô, presidente, só uma questãozinha, eu sei que já passou, como que ficou não conhecido o recurso de ofício? O recurso de ofício era fazendário, né? Isso. É porque a decisão retificanda restabeleceu o auto de infração. Isso. Aí eu coloquei como não conhecido. Não seria provido? Porque ele é recurso de ofício anterior à decisão. É o recurso de ofício... Achei até estranho ele aparecer como recurso de ofício, porque ele é... Deixa eu pensar aqui um pouquinho. Mas ele não tem Seria objeto. tipo parcialmente provido, né? Por causa que aplicou a Ele não Selic. tem, A súmula. ele não tem a súmula. objeto. Ele não tem objeto, né, doutor Tiago? Porque se ele é contra a decisão retificanda, a decisão retificanda manteve a decisão, restabeleceu a decisão. Ele é anterior à decisão, esse recurso de ofício. É. Ele não é um recurso de ofício contra a decisão retificanda, ele é um recurso de ofício. É uma questão. O teor da sua decisão tá claro, né? Você só conheceu para aplicar a Selic, ok. Acho que o registro. Bom, enfim, eu não sei nem se esse é o momento, presidente. Desculpa aí tumultuar. É que acabou ficando essa. Eu acho que é uma questão do registro, porque como você está retificando, você está reavaliando, né, aquela decisão. Então você vai proferir o voto em cima daquilo que foi decidido anteriormente, né? Eu não entendi. Tipo, você vai confirmar ou não confirmar a decisão anterior. Entendeu? Por exemplo, a decisão anterior foi recurso de ofício provido. Foi recurso de ofício provido. Vamos dizer que o senhor entendesse, fala, não, realmente, não poderia reanalisar, sei lá, teve uma mudança de critério jurídico aqui e o recurso de ofício ele não deve ser provido. Então, aí o senhor colocaria recurso de ofício não provido. Entendi, você tem razão. Eu tenho que manter o que foi decidido na decisão. Então, ele é conhecido e parcialmente provido. E parcialmente provido. Tem razão. Ainda dá para fazer isso? Essa é a questão. Não dá, né? É encerrado. Teria que entrar com recurso? Não. Não, porque um novo PRJ. Vai prevalecer a decisão retificanda, né? E ela é clara no sentido de manutenção. O efeito, na verdade, objeto não do PRJ. muda. Do PRJ, exato. Beleza. É que é a consequência do PRJ, ele aparece, né? Recurso de ofício. Como se eu estivesse julgando de novo. Né? Talvez aí um novo PRJ pela Fazenda. Né? Não me atentei. Pois é. Ok, então, obrigado. Agora... Obrigado, doutor Thiago. Então, agora estamos em Danvigor, Indústria e Comércio de Laticínios Limitada, 41.37094.
registrar o voto. Está registrado, presidente. Está disponível. Pode iniciar. É uma infração referente a crédito indevido por ter o contribuinte se acreditado em valores superiores ao que constava na documentação fiscal em sede de FD, registro de entradas no valor maior. O contribuinte, por sua vez, alega que, embora tenha escriturado de forma incorreta na EFD, ele, no registro de entradas, registrou de forma correta e, em dias, lançou o valor correto do crédito. Ele apresenta, em sede de recurso, registro de entradas de folhas 337 a 400, 411 a 456, 467 521, 534 586, 596 653, 663 711, 718 766, 779 832, 843 884. E GIAs de folhas 401, 457, 522, 587, 654, 712, 767, 833 e 85. Considerando as alegações que os valores lançados em GIA estão corretos e condizentes com os documentos fiscais de entrada e com o registro de entrada, com fundamento nos artigos 25, parágrafo da Lei 13.457, artigo 39, inciso 3, combinado com o artigo 90 do Decreto 54.486, estou propondo o encaminhamento do presente processo em diligência ao auditor atuante para que informe se os valores lançados em GIAs para o período autuado estão condizentes com os documentos fiscais de entrada. Manifeste sobre os documentos juntados para o contribuinte as folhas 337 e 885. Após o retorno das informações, observa-se o princípio contraditório e encaminhe o presente representação fiscal para manifestação quanto à presente diligência, bem como ao contribuinte para manifestação quanto ao teor da resposta de diligência. Considerando a proposta de diligência, julgo prejudicada a análise do mérito dos recursos apresentados para o presente momento. Foi meu voto, presidente. Entendido, doutor Ramon. Alguém tem algum questionamento, alguma dúvida? Acho que os colegas estão ainda verificando. Né? Eu estou satisfeito, eu só parabenizo o doutor Ramon mais uma vez, vou acompanhá-lo, acho que o relator é que tem mais conhecimento dos autos, do processo, ele normalmente costuma acompanhar esse tipo de pedido de conversão de diligência. Parabéns, doutor Ramon. Perfeito. Parabenizo também, doutor Ramon, e vou acompanhá-lo. Também achei oportuna a diligência. Perfeito. O doutor Silvestre também acompanha o doutor Ramon, tendo que há necessidade, sim, de enfrentamento desses documentos apresentados e concordo com a proposta de diligência. Doutor Tiago? Doutor, no seu parágrafo 8, parabenizo pelo voto, eu só entendo que pode ser, considerando que o recorrente alega que os valores lançados em GIA estão corretos. Ele alega. Não, novamente fiz uma leitura errada aqui. Ele alega e seriam condizentes com os documentos fiscais de entrada, né? Não é uma afirmação do senhor, é uma alegação do... Ok. Ele alega e aparentemente demonstra, doutor Thiago, através de documentos, de que, de fato, ele se acreditou em GIA do valor correto dos documentos fiscais. O que houve, na verdade, foi o que aparenta, né, na verdade, e aí cabe ao fiscal atuante se manifestar sobre isso, é que, de fato, ele escriturou o FD de forma incorreta, mas lançou de forma correta em GIA. E aí isso é importante para fins da configuração da infração de crédito devido ou de lançamento fiscal incorreto. Né? Exatamente. Do crédito indevido, tá? Porque a acusação aqui é de crédito indevido e não de escrituração fiscal incorreta. Então ele teria lançado errado
no livro, mas correto na guia, seria isso? Na verdade, ele lançou até Ao que ele corretamente alega. no livro. No livro, inclusive, estava correto. É que quando fez a FD, no período posterior, aí constou de forma incorreta. E foi com base na FD que o fiscal autuou. Tá. Mas, aparentemente, na GIA, o crédito é condizente com os documentos fiscais de entrada e com o livro de entrada. Tá, Aparentemente. Aí é o que eu vou aguardar o essa parecer análise que... do auditor. Exato. Maravilha. Perfeito. Então, podemos encerrar os debates. Verificando o quórum. Todos confirmaram presença. Iniciando votação. Meu que não gravou ainda. Todos acompanharam o Dr. Ramon pela conversão do julgamento em diligência. E assim encerramos votação e julgamento do AIM 41377094, Dan Vigor Indústria e Comércio de Laticínios Limitada. Na sequência, temos o recurso ordinário de minha relatoria, que é o AIM 4149.804, cujo autuado é Claro S.A. Eu não trouxe voto, então estou devolvendo para agendamento da pauta e o processo já fica disponível para a próxima sessão de julgamento. Então, processo já devolvido para agendamento da pauta. E, na sequência, temos o último processo, que é um recurso ordinário de relatoria do Dr. Faisal, de Ivamed Distribuidor, Irmãos Valoto de Medicamentos Limitada, AIM 5010-629. A palavra do Dr. Faisal. Doutor Samuel, eu também, nesse caso, não trouxe voto. É um processo de CMS-ST, de compra de medicamentos originados de outro estado, e é aquela questão que envolve diferença de CMS-ST entre valor de tabela e valor praticado. Eu também não trouxe voto, eu ia ouvir a sustentação oral, até podia eventualmente, tinha pensado eventualmente numa diligência, mas eu não trouxe o voto e também vim para a sessão para ouvir a sustentação oral. Como não houve a presença aí do patrono, então eu vou pedir para devolver para o relator, por favor. Entendido, Dr. Faisal. Então, o processo relativo ao AIM 5010-629 de Ivamed, devolvido para o relator. Perfeito. E aí, voltando para a pauta, nós já temos todos os processos com situação encerrado, podemos encerrar a sessão. Então, a partir deste momento, declaro encerrada a sessão de julgamento da 8ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do dia 21 de julho de 2023. E peço ao senhor Oswaldo, por gentileza, que encerre a gravação.